Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos juntos pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos no livro de Números, capítulos 21 e 22. E o capítulo 21, ele já vai começar a dizer de Israel, que começa a lutar com os povos que estão resistindo ali à passagem dele, né? Então começa aqui, já nesse capítulo 21, a conquista de algumas terras por Israel. E no meio desse relato, a gente tem um relato muito importante do Antigo Testamento também. Todo relato muito importante, nós vemos aqui a tomada de Orme, logo depois a gente vai ver que começam diversas etapas de vitória e eles vão então louvar a Deus, vão bendizer ao Senhor, porque o Senhor vai marchando à frente deles e eles vão conquistando terras, né? E eles vão mesmo ali batendo os inimigos, né? E eles vão conseguindo ali as vitórias que Deus já havia prometido para que logo depois eles possam vir a conquistar a terra prometida. Mas então no meio do relato, dos versículos de 4 a 9, vai dizer então sobre a serpente de bronze. Por que esse relato é tão importante? Vamos ler para a gente entender. Partiram do Monte Or em direção ao Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom. Mas o povo perdeu a coragem no caminho e começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Por que, diziam eles, nos tirastes do Egito para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Então até aqui não tem nada de novo, né, gente? Porque esse povo passou o deserto inteiro falando isso. Por que a gente não tem pão nem água? Por que a gente não ficou no Egito, né? Então até aqui não tem muita novidade, não. O povo partiu aqui, só que eles estavam se aproximando cada vez mais da conquista da terra. E esse povo precisava aprender, né? Esse povo precisava compreender que Deus marchava à frente deles, que Deus cuidava deles. E eles vão murmurar mais uma vez contra Deus, vão murmurar mais uma vez contra Moisés, mas vai dizer assim, lá no versículo 6. Depois, né, no final do versículo 5, eles ainda reclamam mais uma vez do maná. Eles vão dizer, estamos enjoados desse alimento miserável. Mas foi esse bendito desse alimento miserável que eles estão dizendo aqui, que o sustentou durante 40 anos no deserto. E eles mais uma vez vão murmurar contra o maná. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes ardentes que morderam e mataram a muitos. Como é que funcionava isso das serpentes ardentes? Gente, no deserto tem areia, né? E essas serpentes do deserto, elas vinham por debaixo da areia. Ou seja, não se via as serpentes. Eles estavam ali, as serpentes vinham por debaixo da areia sem que eles percebessem, e elas então surgiam e picavam o calcanhar desse povo, né? Muitas vezes as serpentes ardentes, elas já surgiam no meio da tenda deles e picavam o povo. Então, do nada, né, sem que eles pudessem até se defender, sem que eles pudessem ver de onde estava vindo, surgiam as serpentes e eles eram picados, mas elas eram extremamente venenosas. E esse povo começou a morrer por causa das picadas das serpentes ardentes. E aí vai continuar dizendo, o povo veio a Moisés e disse-lhe, pecamos, murmurando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo. E o Senhor disse a Moisés, faze para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Todo o que for mordido, olhando para ela, será salvo. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e fixou-a sobre um poste. Se alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, conservava a vida.
Meu Deus, que passagem que é essa, né? Aqui a intervenção de Deus, nós vemos que ela foi completamente diferente de todas as outras intervenções que nós vimos até agora. O povo murmurava, o povo pecava contra Deus. Aí Deus falava, olha, vou destruir o povo, não está dando certo, esse povo é de cabeça dura, não vai aprender. Moisés ia lá, intercedia diante do Senhor, né, pelo povo, e o Senhor aplacava a sua cólera. Essa é a visão aqui do livro de Números, né? Isso foi o que a gente leu aqui nos últimos capítulos. Somente que a coisa acontecia dessa forma, Moisés orava, né? E ali Deus não castigava o povo como esse povo merecia ser castigado, né? Então alguns morriam, aconteciam umas coisas meio assim, mas o povo em si não era inteiro aniquilado, né? Mas aqui vai acontecer algo diferente nesse relato. Nesse relato, a intervenção de Deus se dá de outra forma. De que forma dá a intervenção de Deus então? Deus diz a Moisés, Moisés, você vai fazer uma haste e lá no alto dessa haste você vai colocar uma serpente de bronze. Todo aquele que for picado pela serpente, olhando para a serpente de bronze, será salvo, ficará curado, não vai morrer. Gente, esse relato do Antigo Testamento ele foi retomado lá no Evangelho segundo São João, numa perspectiva maravilhosa. Jesus, na conversa de Jesus com Nicodemos, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo São João, você vai lá naquele relato onde Jesus conversa com Nicodemos. É uma das passagens mais maravilhosas da Bíblia, né? Aquela conversa de Jesus com Nicodemos, onde Jesus vai dizer a Nicodemos, olha Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. E muitas vezes a gente conhece muito esse início desse relato, né? O início da conversa, onde Jesus fala do Espírito Santo. Somente que o relato não termina aí. E Jesus vai dizer então para Nicodemos, olha Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, será levantado também Nicodemos, o filho do homem, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, Jesus falou isso para Nicodemos. Jesus disse para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, dessa mesma forma o filho do homem vai ser levantado. E do mesmo jeito Nicodemos, que lá no deserto o povo olhava para a serpente e era curado, e a vida daquele povo era poupada, aquele que olhar para mim, eu que vou ser erguido da terra na cruz, Nicodemos, aquele que olhar para mim, aquele que acreditar em mim, aquele que então tomar posse da vida que eu tenho para dar, Nicodemos, esse vai ter a vida eterna. Então era mais ou menos isso que Jesus estava falando para Nicodemos. Então aqui existe uma relação, lá no Evangelho segundo São João, estreita entre a serpente de bronze no deserto e Jesus levantado na cruz. Então aqui como uma prefiguração daquilo que viria a acontecer, não é? E é claro que nós sabemos que quando a gente ouve falar de serpente na Bíblia, gente, a gente vê isso várias vezes, né? Lá no Gênesis a gente já vê a serpente como a figura ali do demônio que vai então seduzir Eva, não é isso? Nós vemos ali que o demônio é colocado ali como a serpente, lá no Apocalipse a gente vê isso de uma forma, né, grandiosa. Então a gente sabe aqui que essas serpentes ardentes também, elas têm essa ligação com o mal. Elas têm essa ligação também com o pecado, né? Porque quem é o autor de todo mal, vamos dizer assim, né? O pecado vem de quem, né? Quem é o tentador? O pecado quem comete somos nós, mas quem é o tentador? O tentador é o diabo, né? O tentador é o demônio. Então, nós somos tentados pelos demônios. Então, a gente pode aqui fazer essa comparação das serpentes com o pecado, a gente pode fazer essa comparação das serpentes aqui com o demônio, né? E trazendo para essa realidade de Jesus, né? Também lá em João 19:37, que traz também essa comparação, né? Com Jesus elevado na cruz, que onde Jesus vai dizer, olha, a palavra de Jesus vai dizer, olharão para aquele que transpassaram, aquele que foi transpassado, olharão para o que foi transpassado. Jesus foi transpassado na cruz, não foi isso? O soldado pegou uma lança e transpassou o coração de Jesus na cruz. Então, quando a palavra diz olharão para aquele que
transpassaram, né? Aquele que foi transpassado, da mesma forma no deserto olhavam para a serpente, era necessário olhar, né? Então aqui nós sabemos que nós temos hoje que ter esse olhar de fé sobre Jesus. Jesus crucificado é aquele que dá a vida por nós, né? Mas então trazendo essa analogia mesmo das serpentes, né? As serpentes vinham e picavam. Então nós trazemos aqui a realidade também, então da tentação, a realidade do pecado, que vem e nos pica, né? Nós então caímos no pecado, na sedução da serpente. E o que acontece a partir daí? O pecado gera a morte. A palavra de Deus vai dizer, olha, o salário do pecado é a morte. Trazendo também para essa passagem, as pessoas eram picadas e morriam. Somente que se elas olhassem para aquela serpente de bronze, a vida delas era poupada. A vida delas era salva. Para dizer o quê? Que o que é mais forte do que o pecado? Jesus. O que é capaz, quem é capaz de nos dar a vida eterna? Quem é capaz de produzir vida em nós? Vida que é o contrário da morte. Dessa morte que não é somente uma morte física, mas que nesse caso específico aqui do que nós estamos dizendo é a morte eterna, né? Então é Jesus. Acreditar em Jesus. O que é acreditar em Jesus, né? Acreditar em Jesus é aderir a Ele. Acreditar em Jesus é conformar a nossa vida com a vida dele. Então, o que é olhar para aquele que foi transpassado? É, olhando para Jesus, reconhecer que ele deu a vida no meu lugar e que ele é capaz de me salvar. E é isso que essa palavra, então, dentro dessa analogia do Evangelho segundo São João, vai nos trazer, nos remetendo aí ao Novo Testamento, né? Como eu disse, o resto da passagem todo, a gente vai ver que Israel vai ter as suas vitórias aí, começam as vitórias lá no capítulo 22 do livro de Números. A gente vai ver uma passagem também, uma passagem muito conhecida, muito desafiadora, né? Que são as profecias de Balaão. Aqui vai dizer assim, lá no versículo 2, Balaque, filho de Sefor, tinha visto tudo o que Israel tinha feito aos amorreus. Moabe teve grande medo desse povo, porque era muito numeroso. E ele ficou aterrorizado diante dos israelitas. Então ele já tinha visto que Israel começou a combater o povo e vencer. Já se tinha notícia do que tinha acontecido lá no Egito e de como a mão do Senhor os libertou no Egito. Moabe manda então que busquem Balaão. Então, segundo aqui o relato bíblico, Balaão era um homem que tinha o poder de abençoar ou de amaldiçoar. E quando ele abençoava ou amaldiçoava, aquilo ali dava certo. A bênção ou a maldição. Moabe então pensa, vou chamar Balaão, famoso da época, para amaldiçoar Israel. Só que ele manda mensageiros a Balaão. Balaão fala com os mensageiros, olha, passa aqui essa noite que amanhã eu digo a vocês se eu vou com vocês ou não. Naquela noite o Senhor aparece para Balaão e fala assim com ele, Balaão, você não vai não, porque esse povo aí é meu. Esse povo aí é meu eleito, esse povo aí é meu escolhido, você não vai. Então aqueles mensageiros voltam para Moabe, né? Voltam para o rei de Moabe e vão dizer a ele então, olha, Balaão não quis vir com a gente, foi assim que aconteceu. O rei manda outros mensageiros e aí manda um grupo mais forte, mais coeso diante de Balaão. E fala, olha, o meu senhor pede, Balaão, que você venha, nós vamos te pagar e te pagar bem, você vai ser coberto de honras, vem conosco. Aí Balaão diz, fica aqui comigo então essa noite que amanhã eu respondo. Naquela noite Deus diz, olha Balaão, você pode ir, mas você vai dizer só o que eu te mandar falar, tá bom? Balaão fala, tá certo, Senhor, então eu vou. Monta Balaão na jumenta dele e vai junto com aquele povo para Moabe. Somente que no meio do caminho se posta um anjo com a espada desembainhada. E a única criatura no meio desse povo todo que vê o anjo é a jumenta. A jumenta vê o anjo e se desvia. O anjo se posta no caminho, a jumenta se desvia e Balaão bate na jumenta. Fica bravo com a jumenta e bate nela. Aí, no segundo momento, um pouco mais à frente, o anjo se posta mais uma vez no caminho e a
a jumenta mais uma vez vai se desviar. E isso vai acontecer durante 3 vezes. Numa delas, inclusive, ela vai se desviar, levando ali a perna, o pé de Balaão, né, contra a parede, ainda machuca Balaão, Balaão bate nela essas 3 vezes. Aí, de repente, gente, a jumenta começa a falar. Seria ótimo se os jumentos começassem a falar, não é verdade? E começassem a falar a verdade. Então, o que acontece? Na verdade, o jumento da história não era a jumenta. Balaão era mais jumento que ela e o povo que estava junto era mais jumento, porque a jumenta viu o anjo e ninguém mais viu, né? Para brincar um pouco com a história. Mas no final das contas, a jumenta conversa com Balaão. Vamos ver como é que foi a conversa. Versículo 27. A jumenta, ao vê-lo, aqui por último, ao ver o anjo, deitou-se debaixo de Balaão, o qual, encolerizado, a fustigava fortemente com seu bastão. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, que disse a Balaão: que te fiz eu? Por que me bateste 3 vezes? Por que zombaste de mim? Porque zombaste de mim, respondeu ele. Ah, se eu tivesse uma espada na mão, já o teria matado. A jumenta replicou: acaso não sou eu a tua jumenta, a qual montaste até o dia de hoje? Tenho eu, porventura, o costume de proceder assim contigo? Não, respondeu ele. O mais engraçado da história é que ele começa a conversar com a jumenta, né? Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Então, no final da conversa com a jumenta fala assim: olha, eu nunca agi assim com você, você não acha que tem algo estranho, não? Aí o Senhor abre os olhos de Balaão e ele vê o anjo, e ele entende então por que a jumenta estava se desviando do caminho, né? Ele inclina-se e prostra-se então com a face por terra. Por quê? Disse-lhe o anjo do Senhor: feriste 3 vezes a tua jumenta? Eu vim opor-me a ti, porque segues um caminho que te leva ao precipício. Vendo-me, a tua jumenta desviou-se por 3 vezes diante de mim. Se ela não tivesse feito, eu te haveria matado, e ela ficaria viva. Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, eu não sabia que estavas postado no caminho para deter-me. Se minha viagem te desagrada, voltarei. Segue esses homens, respondeu-lhe o anjo do Senhor, mas cuida só de proferir as palavras que eu te disser. E Balaão partiu com ele, com os chefes de Balaque. Então aqui Balaão vai conversar com o anjo, gente, e vamos parar para pensar um pouquinho nessa passagem. O anjo vai dizer para Balaão assim: Balaão, 3 vezes eu me postei com a espada desembainhada na mão. Se a tua jumenta não tivesse se desviado, Balaão, eu teria te matado. Então, na 3ª vez aqui, Balaão vai ver o anjo, vai conversar com o anjo. Balaão vai dizer: olha, eu pequei, o senhor quer que eu volte? E o anjo vai dizer: não, Balaão, pode ir, mas você vai falar só aquilo que o senhor te mandar falar, ok? Beleza. Então vamos trazer essa passagem para a nossa realidade. Muitas vezes, gente, o Senhor, Ele envia os seus anjos diante de nós para nos advertir que nós estamos no caminho errado. Nós somos uma humanidade, muitas vezes, que diz assim: ah, não, eu pequei, eu errei, né? A humanidade inteira é um mimimi só. Não, eu pequei, eu errei, eu não sabia que estava errado. E muitas vezes sabia, né? Aí às vezes a gente fala assim: eu errei, eu caí, né, no precipício e eu fiz tudo errado mesmo, inadvertidamente, né? Eu não tive ninguém para me apontar o caminho, eu não tive ninguém para me falar, para me ajudar. Muita gente fala assim. Só que vamos ser sinceros conosco mesmos, cada um de nós agora. Fala a verdade, fazendo aí um retrocesso na história. Fala a verdade se você não teve a chance de ver e até mesmo a chance de se desviar daquele caminho, de não seguir aquele caminho. Fala a verdade se muitas vezes Deus não te falou. Fala a verdade se muitas vezes Deus não te mostrou. Ou se aconteceram até mesmo coisas na sua vida para tentar te tirar do mau caminho e você se obstinou. Eu vou dizer, é verdade, muitas e muitas vezes, se não todas as vezes, que eu fui cair em algum pecado, de alguma forma Deus tentou me impedir de errar. Eu é que obstinei no mal e quis muitas vezes passar por cima da vontade de Deus. Então nós temos que entender isso.
Se nós estivermos com os ouvidos atentos a Deus e nós amarmos mais a Deus do que o nosso pecado, a gente não cai, não. A gente tem que parar de ser um povo fraco, povo murmurador como esse povo daqui. A gente tem que parar de ser um povo cego como Balaão foi. Às vezes, você não está vendo anjo, mas a jumenta que você tem na vida está vendo anjo, né? Eu não sei qual é a sua jumenta, né? Talvez a sua jumenta sejam as pessoas que você convive, às vezes até um colega de trabalho que fala alguma coisa ali, está te dando um toque, Deus está falando com você, às vezes através de um colega de trabalho, você finge que não está escutando. Às vezes Deus te fala ali através do pai, através da mãe, através do filho, através daquela pessoa com quem você convive e você finge que não está escutando. Às vezes você vai à missa, né? Lá na homilia, Deus fala um negócio, acende a luzinha vermelha. Gente, às vezes a luzinha vermelha está apitando. Todo lugar que você faz, que você vai, parece que Deus está te mostrando. Todo lugar. Às vezes você vai na missa, Deus está te mostrando. Você vai num grupo de oração, Deus está te mostrando. Às vezes você vai no trabalho, gente, não está nem no ambiente religioso e Deus está te mostrando. Às vezes você está na rua, encontra com um colega, com alguma pessoa ali. Às vezes cai uma folha da árvore, Deus está te falando, Deus está te mostrando. Não é verdade que é assim que acontece com a gente? E aquela luzinha vermelha está acendendo há tempos e a gente finge que não está vendo. Às vezes até no nosso interior. Porque muito mais do que fora de nós, dentro de nós existe alguém que nos sinaliza se nós estamos no caminho certo ou no caminho errado. Quem é essa pessoa que nós já ouvimos falar, que nós já estudamos também, que nós já lemos na Sagrada Escritura? É o Espírito Santo. Então, às vezes, dentro de nós, o Espírito Santo está dizendo assim, tá errado, não tá dando certo, olha só o que está acontecendo. E o Espírito Santo nos dá meios de sair daquilo, porque Deus não só nos mostra que nós estamos no caminho mau, mas Deus nos dá um caminho, Deus nos dá uma direção. Hoje nós acabamos de ver aqui no livro de Números, no capítulo 21, que o maior caminho que Deus abriu para nós é a cruz de Jesus Cristo. Não existe um caminho maior. Então, nós já temos a direção, nós já temos o caminho. Jesus disse assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Dentro desse caminho que é Jesus, nós temos a Igreja de Cristo, nós temos o sacramento da reconciliação, nós temos as Sagradas Escrituras, nós temos a intercessão dos santos, a intercessão dos anjos, a intercessão da Virgem Maria. Nós temos uma multidão que nos empurra para o céu. E o Espírito Santo nos mostrando que nós estamos indo na direção contrária, que nós estamos indo na direção do inferno. E às vezes a gente não vê, não é porque a gente não foi advertido. Isso aí é mascarar a verdade. A gente não vê porque a gente não quer. Porque a gente é obstinado no erro, obstinado no mal. Então, nós peçamos ao Senhor nesse dia, diante dessa palavra, que as jumentas da nossa vida falem. Peçamos ao Senhor que a gente abra os ouvidos para escutar. Às vezes você liga ali a televisão, liga ali numa emissora católica, Deus está falando com você, às vezes você vai à missa. Peçamos ao Senhor essa graça, a graça de não nos obstinarmos no erro, não nos obstinarmos no mal, mas de ouvirmos a voz de Deus, né? Muitas vezes nos Salmos a gente vai ver isso, né? Oxalá ouvisseis hoje a voz de Deus, né? Tem um salmo que diz isso, não fecheis os vossos corações como em Meriba. Lembra que na passagem de ontem a gente leu essa passagem das águas de Meriba, né? Então aquelas águas de Meriba, onde Moisés vai bater na rocha, a gente acabou de estudar isso. Então tem um salmo que fala isso, não fecheis o vosso coração, ouvi hoje a voz de Deus. Então peçamos ao Senhor essa graça de não fecharmos o nosso coração, mas de ouvirmos hoje, não ouvir depois que a vaca foi para o brejo, não. Ouvirmos hoje a voz de Deus. Rezemos juntos então Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.